O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver? Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se assentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Sejam bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Vocês também que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, pela nossa retransmissora Educar de Ponte Nova e região e também pelo nosso canal no YouTube, que a partir da próxima segunda-feira também terá uma outra novidade diária. Todos os dias, às 12h15, meio-dia e 15, nós teremos a oração do terço de Nossa Senhora da Piedade. Vocês que são membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e no último mês nos ajudaram a chegar aos 100% que precisávamos, o nosso muito obrigado. E contamos com a sua generosa fidelidade para que continuemos esse caminho. Hoje, em especial, nesta terça-feira, também convido a todos a nos unirmos em oração por aqueles que perderam seus entes queridos e cujos nomes estão inscritos no altar. Não será passado o letreiro, mas todos os nomes apresentados como intenção para essa celebração estão sob o altar. Daqui a pouco, os meninos da nossa transmissão mostrará também em cima do altar as intenções que nós temos. Caríssimos, hoje, nessa terça-feira, ao escutarmos mais um trecho da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 7 a 10, escutamos uma coisa que é discurso, mas que ela precisa tomar ressonância naquilo que o evangelho que nós tivemos hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44, nos apontam como meta. Se na primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 7 a 10, escutamos justamente essa expressão, sem tirar e nem pôr. Ipsis literis a citação na tradução que temos
na CNBB. Versículo 8. Aliás, pegarei novamente do versículo 7. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Nisto consiste o amor, versículo 10. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de separação, de reparação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. O trecho em questão é simples, bem objetivo e claro, sem rodeios. A nossa suposta pretensão de acharmos que nós é que amamos a Deus primeiro, ela tem um equívoco. Quem nos deu a vida, quem nos deu a história, quem nos sustém ao longo de todos os dias, é aquele cujo nome nem sempre é pronunciado por nós. É aquele que por primeiro tomou a iniciativa de nos dar algo, a vida. Ele nos ama primeiro e nós, ao experimentarmos seu amor, somos chamados a retribuir. O amor é uma retribuição, não uma obrigação. O amor, ele passa a ser uma experiência que exige de nós uma resposta. Alguém que ama outra pessoa e se encanta por ela, seja pelos galanteios, quando ainda somos mais jovens, igual tem alguns jovens aqui, que começam os galanteios, aquelas moças ou rapazes que chamam a atenção, começam a oferecer algumas coisas, uma atenção maior. A gente começa a perceber quando alguém tem uma inclinação mais afetiva para uma pessoa, quando os galanteios, as atenções, presentes, olhares, começam a ter um maior destaque para outra pessoa, né? Ou não foi assim com vocês? Desse jeito, né? Eu me lembro como é que era. Da mesma forma, ao tomarmos consciência que o simples fato de existirmos, o simples fato de estarmos vivos, o simples fato de termos oportunidades, exigem de nós uma resposta. O amor, ele nos impele a demonstrar, pelo menos, até por um princípio de coerência, eu não posso responder à sua expectativa, dizendo, olha, não tenho interesse. Ou ainda exige uma resposta de, vamos tentar? Isso na vida amorosa é fácil de entender, mas na vida cristã, ou antes mesmo, na vida, exige-se uma resposta. Porque se o dom que nós temos da vida pode ser tratado de qualquer modo, nós não sabemos o valor que ela possui. E nós sabemos muito bem, a vida que nós temos não pode ser desperdiçada. A vida cristã conta com uma resposta. Mais do que compreender que a vida não pode ser desperdiçada, ela deve ser valorizada. Deve receber o valor que merece. A carta a São João
então apresenta justamente isso. O que nós fizemos para merecer o amor de Deus? Nada. É um amor dado de graça. Em nada somos mais ou menos merecedores. Porém, isso acontece no processo de amadurecimento, quando começamos a ver o preço que se paga para cuidar bem de uma pessoa, o preço que se paga para educar uma pessoa, o preço que se paga por preparar uma pessoa, o preço que se paga por dedicar-se a uma pessoa. Quando tomamos conta do preço dado na vida por cada um de nós, pais, mães, avós, amigos. Quando tomamos consciência do empenho que agora, por exemplo, vejo ali o pai com o filho no colo, uma filha no colo, e para aquele estágio de se estar no colo existe um longo caminho percorrido. E no estágio desse caminho percorrido, quando tomamos conta de que para estarmos vivos existe uma grande carga de incentivo e de dedicação, pelo menos, por uma consciência, pensamos, alguma coisa eu devo fazer por esse que se dedicou a mim. Isso se chama gratidão. E aí está. São João aponta justamente isso. Muito empenho foi dado por todos nós, na vida por aqueles que nos rodeiam, até aqueles que talvez não tenham um vínculo sanguíneo, familiar conosco estabelecido do ponto de vista genético, mas existem aqueles que têm um vínculo conosco pela afeição, pelo carinho, pelo fato de nos ter assumido nas suas vidas. E há uma dedicação e exige-se uma resposta nossa. E aí entende-se que a vida não pode ser desperdiçada, deve ser valorizada. E na consciência cristã, a vida valorizada, ela não é uma vida que simplesmente recebe, mas é uma vida que tem compromisso. E no capítulo 6 de Marcos, 34 a 44, o próprio Senhor Jesus Cristo dá o tom disso que nós temos conversado até aqui, nesse momento, nesta reflexão. Os discípulos, como que lavando as mãos, dizem, vamos despedir essas pessoas porque eles precisam comer e nós não podemos fazer nada. Porém, a frase de Jesus é simples, vocês mesmos têm a incumbência de dar a eles o que comer. Mas como assim? Nós não temos nada. O que vocês têm? Ponto importante. O que vocês têm? Uma consciência de quem entende, não mais só do ponto de vista da vida que nós recebemos, mas do ponto de vista da vida segundo a ótica cristã. O que nós temos? O que nós somos? Nenhuma pessoa é tão pobre que não tenha nada a oferecer, e ninguém é tão rico que não tenha nada a receber. Ninguém. Dai-lhes vós mesmos de comer. Quantos pães tendes? E de ver. Quase que dizendo assim, e de ver o que vocês carregam, e de ver o que vocês são, e de ver o que vocês têm. Porque, ao final de contas, nem sempre temos a consciência do grande dom que recebemos gratuitamente
daquele que nos sustém. Nem sempre temos consciência do que realmente carregamos. E, portanto, não sabemos muito bem o que podemos oferecer. Ou porque somos levados a pensar que temos sempre que receber. Venha a nós, mas o seu reino, quando só é para nós, ele se perde. Venha a nós, venha a mim, na verdade, porque o nós, agora na ótica do tempo presente, é eu mereço, eu quero, eu preciso, eu tenho direito, eu quero, eu não posso ser incomodado, eu não posso ser atrapalhado. E esse eu é retórico mesmo. Então, quem tanto tem a receber, será que nada tem a oferecer? Aí está. O Senhor, ao dizer, vejam o que vocês têm, e o que vocês têm, ofereçam. Ele está dizendo justamente aquilo que o próprio Senhor é inspiração para São João dizer. Porque quando o nosso Senhor Jesus Cristo assume a nossa condição humana, ele se encarna, ele entra na nossa limitação, mas ele oferece da sua história para nós. Ele oferece do que ele experimenta. Ele oferece da fome, da dor que sentiu. Ele oferece de tudo que ele experimentou. E sabendo exatamente o que é passar por tudo isso, sente compaixão. Compaixão é sentir junto, e só sente junto quem sabe quando dói, quando pesa, quando é triste. E sabendo disso, exige-se uma resposta. O amor que nosso Deus nos oferece, a tudo que Ele nos ofereceu e nos dá como possibilidades, é sempre um dom também a ser oferecido. E daí aquela máxima que eu disse, ainda que seja um ditado popular, ninguém é tão rico que não tenha nada o que receber e ninguém é tão pobre que não tenha nada o que dar, toma uma forma diferente. Porque todos nós, sabendo que somos amados e sabendo que somos amados por Deus, temos muito a oferecer, nem que seja nós mesmos. O triste é que, infelizmente, nós somos tentados a oferecer coisas. Somos tentados a oferecer confortos. Somos tentados a oferecer objetos, dinheiro. E poucas vezes se oferece a si. Pouco se oferece de si nos namoros, pouco se oferece de si nas amizades, pouco se oferece de si nos casamentos, pouco se oferece de si como filhos, pouco se oferece de si como pais, pouco se oferece de si como funcionários, pouco se oferece de si como voluntários, portanto, pouco se oferece de si na vida. Porque achamos que temos direito a muito, mas nós nos esquecemos simplesmente. Como uma frase, como um discurso, uma homilia que o Papa Francisco, tempos atrás, disse, nós esquecemos que toda a estrutura da vida, ela vive para alguém. O rio corre para o mar. Ao correr para o mar, fecunda e ajuda a terra a ter condições de dar frutos. Os frutos alimentam animais e homens. Os homens, ao morrerem, e os animais, ao morrerem, se tornam alimento para a terra que nos dá sustento para continuarmos a viver e depende da própria água. E todos os nutrientes que estamos aqui agora, nesse momento, estão nos mantendo vivos, não são frutos do acaso, mas de uma grande cadeia onde um dando-se e vivendo-se em comunhão com o outro faz com que a dinâmica da vida exista. Daí então a máxima de São João toma uma forma para quem compreende isso. Tudo que somos é para alguém. Porque o próprio fato de termos um nome é para sermos identificados por alguém, para estarmos com alguém, para construirmos a história com alguém. Porque se alguém viver completamente sozinho, isolado,
Quem pronunciará o seu nome? Quem lembrará que ele existe? Quem falará pelo menos: você pode ser insuportável, mas você existe. Daí mais uma face se completa. Vivemos também e existimos também, nem devemos aos outros pelo menos o fato de sabermos que não somos uma cadeira, porque o nome pronunciado, ele carrega uma história. Por isso, repetindo aquilo que diz São João e encerrando: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Bom, aqui eu concluo e encerro. Tudo que nós somos e tudo que nós temos, na grande cadeia da história, na grande cadeia da vida, é algo a ser oferecido. Mas o que você tenha para oferecer? O que você tem para dar e alimentar? E vejam que nós não estamos falando de bens, nós estamos falando de história. O que você tem, o que você é, que também pode alimentar. Dá-lhes vós mesmos de comer. Não esperem que outros saciem. Deem um passo. Que o Senhor nosso Deus nos ajude e que todos, a exemplo de Dona Xista, que completa mais um ano de vida, que também a família de Padre Felipe Carvalho agora acompanha uma situação delicada na saúde como família, aqueles que apresentaram suas intenções estão todas sob o altar, a minha, a sua história, tudo isso, tudo que somos, é alguma coisa para alimentar alguém. Resta saber se o amor que nós carregamos e desejamos, ele é para ser dado ou ele é só para ser recebido. Se for uma via de mão única, não é amor. Não direi o nome porque pode escandalizar. Mas é sempre uma via de mão dupla. Se não for de mão dupla, alguma coisa está errada. Confiando em nosso Deus, certos de que todos nós temos sim algo a oferecer, de pé apresentemos nossas preces. A nossa resposta